noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. E que bom estarmos aqui, né? Nessa noite fria aí, aquecermos, né, o nosso coração através da palavra, do conhecimento e através dessas energias, né, tão maravilhosas que nós temos aqui em nossa casa. O nosso site, casadocamilsantana, né, .com.br, né, se escreve tudo junto, tem todas as atividades da casa, né, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, né, quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre todas as atividades da casa, né, se quiserem estar acessando lá, né, o nosso site, tá bom? E todos os dias, antes das palestras, nós temos o atendimento fraterno, né? É um bate-papo, né? Ali uma orientação, né? Se alguém quiser estar conversando. Nós sempre temos um trabalhador da casa, tá bom? Então, sempre que alguém quiser passar por esse atendimento, é só chegar um pouquinho antes da reunião e procurar um dos trabalhadores da casa. Na área social, a nossa casa continua, né, com o trabalho das cestas básicas. São 80 famílias, né, que são intercaladas, né? E nesses últimos tempos aí de crise, a nossa casa tem enfrentado assim uma certa dificuldade, né, para conseguir, né, arrecadar esses alimentos, né? Mas nós estamos aí, né, graças ao nosso esforço, né? Então a casa agradece mais uma vez a todos, né? E continuamos pedindo, né? Quem conseguir, né, conseguir um esforcinho a mais para nos auxiliar nesse trabalho, né, são 80 famílias. Para esse mês, nós estamos pedindo em especial óleo, bolachas, doce ou salgada, sal, açúcar, farinha de trigo ou de mandioca, fubá e molho de tomate em sachê. A casa agradece e com certeza essas famílias que recebem essas cestas básicas agradecem muito mais. Nós temos também na área social o trabalho com os moradores de rua. Esse trabalho acontece todos os sábados, a partir das 18 horas. Na verdade, ele se inicia a partir das 17 horas, né, aqui na casa. Tem uma caravana que sai daqui e nós levamos um lanche, né, levamos, né, um refrigerante, um achocolatado. Só que nós procuramos levar também uma palavra, né? Uma palavra de esperança, né? Um abraço, um sorriso, né? A esses companheiros que temporariamente se encontram em situação de rua. Quem quiser estar conhecendo o nosso trabalho, participar, não é necessário trazer nada, tá bom, gente? É só vir todos os sábados às 17 horas. E nós temos também aqui o livro do Mirabelli, que foi o primeiro livro editado pela casa, o volume 1 e 2, né? Aqueles que quiserem estar adquirindo, né? E essa renda é revertido para as atividades sociais da casa. Eu acredito que os nossos recadinhos, né, são esses. Lembrando que a nossa casa tem atividade todos os dias. Nós temos a palestra e os horários nós temos no nosso mural e no nosso site. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Já tranquilos e serenos, nesse ambiente harmonizado, aonde cada um de nós, a partir do momento em que aqui chegamos, já estamos sendo atendidos e recebidos pelos amigos queridos do plano maior, que já se encontram aqui há várias horas, preparando esse ambiente para as atividades de hoje e nos recebendo sempre com muita alegria, e que possamos assim nessa noite mais uma vez
dentro do possível, nos desligarmos das nossas preocupações tão importantes do dia a dia, que é o nosso trabalho, os nossos afazeres, e que possamos, assim, nesse momento, nos ligarmos ao plano maior, aos pensamentos mais elevados, para que possamos, assim, estar receptivos a todo esse auxílio, a toda essa energia e a todo o conhecimento tão importante para nós que viemos buscar aqui nessa noite. E assim, em nome de Jesus, nosso amigo querido, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. O nosso companheiro Semi vai falar um pouquinho com nós sobre o fermento verbal. Boa noite. Ele acabou de nos dizer, o tema nosso de hoje é o fermento verbal. E como, né? E que fermento. Há uma música popular aí que nos diz que a palavra tem poder. E realmente a palavra tem poder. Ela tem poder e ela tem fermento também. Tá? Nós fermentamos as coisas com as nossas palavras. E nós vamos ver isso agora, né? Vamos procurar esmiuçar um pouco melhor esse problema, essa questão do poder da palavra. Este trecho nós vamos nos basear, é de Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Taça de Luz, o item 35, do livro Taça de Luz. Nós vamos deixar o início desse texto para o final. Tá? Eu preferi deixar o início para o final. E aí vocês vão ver por quê. Entre outras tantas coisas que ele nos fala a respeito da palavra ou do fermento verbal, como ele intitula isso, né? Alguns trechos que me chamaram a atenção, eu vou trazer aqui para desenvolver um pouco mais. Vejam o que ele afirma aqui. Não é preciso assumas posição compulsória de santidade, transformando a frase em látego de chamas sobre os enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo. Deu para entender? O que ele quis dizer com isso? Não é preciso assumir uma posição compulsória de santidade. Via de regra, nós costumamos assumir esta postura, essa posição de santidade perante o outro. Principalmente quando apontamos o dedo. Quando apontamos o dedo, via de regra, nós estamos assumindo, uma posição de santidade. Quando eu acuso o outro, na verdade, psicologicamente, eu estou negando a mim próprio. Eu estou afirmando o outro, estou negando. Né? Isso é uma regra que diz que toda afirmação contém uma negação. E toda negação contém uma afirmação. Então, quando você afirma alguma coisa, você está implicitamente negando o contrário. E quando você nega alguma coisa, você está implicitamente afirmando o contrário. Então, toda vez que eu aponto meu dedo para alguém e acuso de qualquer coisa, seja lá o que for, né, o fulano é assim, é assado, ele é isso, ele é aquilo,
Implicitamente eu estou dizendo assim, ele é, mas eu não sou. Ou seja, eu estou me colocando em posição de santidade em relação ao outro. É isso que ele está querendo dizer. Eu me ponho em posição de santidade. Ele é mal, mas eu não sou. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou afirmando o outro, mas estou negando a mim. Tá? Então, não é preciso assumir uma posição compulsória de santidade, transformando a frase em látego de chama sobre o engano que entenebrece o roteiro do próximo. Tá? Você aponta o erro do outro, mas assume uma posição de eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou bonzinho. Cuidado. Mais adiante, à frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura visada pela chuva injustificável de lodo e lama? Tá? Diante do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura. Isso me remete a uma passagem do Cristo, né? Em que ele encontra pelo caminho um animal morto, né? E todo mundo se afasta do animal e todo mundo reclama do mau cheiro e todo mundo reclama, né, do cadáver putrefato e fétido. E Jesus exclama: que lindos dentes tinha esse animal. E aí eu pergunto, será que se nós estivéssemos no lugar dele, íamos admirar os dentes do animal? Ele viu a beleza do dente. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Tá? Quando ouvimos comentários caluniosos, raramente nos lembramos de alguma virtude da criatura. Tá? Raramente nos lembramos de alguma virtude. Via de regra, a tendência nossa é, como a gente diz, mergulhar de cabeça, né? É nos deixarmos levar pela calúnia, nos deixarmos levar pela maledicência, né? E reforçarmos. Né? Nós reforçamos a maledicência, reforçamos a calúnia. Não sei por quê, né? Mas a gente descobre tão facilmente o erro, né? É tão fácil ver o erro do outro, né? Por que será, não? É muito mais fácil você ver o erro do outro do que a virtude. É difícil a gente enxergar a virtude. Mas o erro a gente pega assim, ó, rapidinho. Né? Bateu o olho, você já está julgando. Né? Não julgueis para não seres julgados. Né? Nós vamos ver isso mais adiante também. Né? Mas você bateu o olho no sujeito, você já sacou qual é a dele, né? E você já está julgando. Fazemos isso com a maior facilidade. Por que será? Será que nós não estamos projetando nele o nosso erro? Será que nós não estamos projetando nele a nossa falha? Disse também que quando nós reconhecemos alguma coisa no outro, seja lá o que for, quando vislumbramos no outro alguma coisa, é porque essa coisa também já está dentro de nós. Porque se nós não conhecermos, né, não tivermos conhecimento nosso, íntimo, daquilo que estamos falando do outro, nós não teríamos condições de falar. Ou seja, eu não teria condições de apontar o dedo para o outro, dizer que ele é assim e assado, se eu interiormente não souber o que isso significa. Daí, né, quando nós apontamos o dedo para o outro, tem 4 apontando para nós. Certo? Por quê? Porque eu só posso reconhecer no outro erro
quando eu conheço o erro em mim. Senão eu não sou capaz de reconhecer. Seja o bem ou o mal, o certo ou o errado. Tá? Mas sempre que eu aponto no outro, é porque eu já conheci de alguma maneira. Tá? É porque eu já tive esse conhecimento de alguma forma, de alguma maneira. Em mim. Então, por aí já se vê que como é fácil a gente apontar o erro dos outros, né? Como é fácil. Porque nós temos muito mais erros do que acertos também. Por isso que é mais fácil. É mais fácil reconhecer o erro, porque nós temos muito mais erros do que acertos. Certo? Então nós projetamos o erro muito mais do que o acerto. Daqui carregamos conosco também todo esse erro. Todo o erro. Continuando. Perante as anotações do desânimo, fala acerca das esperanças do céu. Perante as anotações do desânimo. Quando a pessoa chega desanimada, queixosa de alguma coisa, né? Se queixando e reclamando, muitas vezes acontece de um acabar chorando no ombro do outro. Não é assim? Muitas vezes, muitas e muitas vezes acabam um chorando no ombro do outro. Ao invés de erguer, de estender a mão para erguer, muitas pessoas acabam se deixando envolver pela mágoa do outro. Acaba exteriorizando a sua própria mágoa. Isso é uma tendência da pessoa. Né? E no fim acaba uma chorando no ombro da outra. Ao invés de você erguer a pessoa, você se afunda com ela. Isso acontece muito, com muita frequência. Não sei se todos por aqui já viram, já perceberam algo semelhante a isso, né, acontecer, mas eu acredito que sim. Eu acredito que pelo menos a maioria, se não todos, já devem ter presenciado essa cena, né, de duas pessoas terminarem uma chorando no ombro da outra, ao invés de erguer aquele que está no desânimo, né, aquele que está se afundando, a gente acaba afundando junto. Mas é uma tendência da pessoa. Tá? É uma tendência da pessoa. É a pessoa que tem essa tendência ao desânimo, essa tendência, né? E quando ela encontra a oportunidade, a chance, qualquer chance que se dê a ela, ela vai abraçar essa chance. Então, quando a pessoa já tem essa tendência e a outra chega até ela com queixas e lamúrias, ela vai abraçar. Mas abraçar não no sentido de erguer, abraçar no sentido de querer descer, querer se afundar junto com a outra. Porque é uma tendência da própria pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Porque numa brincadeira dessas, o nosso padrão vibratório vai descendo, vai caindo, vai parar lá no fundo do poço. E aí depois para voltar é complicado. Para voltar é complicado. Né? Sem contar que tem irmãozinhos nossos aí, né, que estão, como a gente costuma dizer, do lado de lá, e que também gostam. Né? E aí a gente acaba atraindo a companhia deles e fica envolvido. Né? Envolvido por eles e envolvido com essa vibração mais pesada, mais difícil, mais complicada, do desânimo, né, do sofrimento que muitas vezes não faz sentido. Né? Muitas vezes não tem razão de ser. Mas é apenas uma tendência da pessoa, uma tendência da alma, uma tendência do espírito, por N razões que nós temos que combater. E nós vamos falar disso, acredito eu, que aqui já na sequência. Né?
Diante da delinquência, recordo a misericórdia celestial que a todos nos provê de recursos para o pagamento das próprias faltas. Diante da delinquência, isso nos remete diretamente à própria doutrina espírita. A própria doutrina espírita que tem por base exatamente isso, através da reencarnação. Tá? Ela nos diz e ela nos fala que nós sempre e sempre teremos uma nova chance. Sempre. Deus sempre vai nos dar uma nova chance. Através da reencarnação, ainda que seja através da reencarnação. Tá? Então, isto é alguma coisa que nos traz um alento muito grande. Tá? Nós não podemos deixar de reconhecer que erramos, que não somos perfeitos. Tá? Temos nossos erros, cometemos nossos erros, dada a nossa imperfeição, dada a nossa ignorância, né? Nós podemos perfeitamente errar. Mas o alento é exatamente saber que, a despeito disso, nós teremos tantas chances quantas forem necessárias para nos reabilitarmos. E essa é a ideia que deve ser passada para aquele que delinquiu, aquele que errou, aquele que cometeu um erro, que sempre haverá uma chance, sempre. Então não há motivo para o desânimo, não temos razões para desânimo. Tá? Pelo menos nós espíritas não. Sabedores de que sempre teremos uma nova chance, não temos razões para desanimar. Temos que buscar acertar sempre, isso é lógico, isso é óbvio. Né? Mas se por um acaso tivermos cometido algum erro involuntário, né, que ninguém vai errar por vontade própria, né? Ninguém erra por vontade própria. Pode errar por ignorância, mas ninguém erra por vontade própria, ninguém erra conscientemente. Ninguém erra sabendo que está errado. Porque se souber que está errado, vai evitar. Quem erra, via de regra, não sabe que está errando. Ou pensa que não está errando. Por puro desconhecimento. Por pura ignorância. Mas ninguém conscientemente erra sabendo que está errando. O erro é consequência da ignorância nossa. Né? Da falta de conhecimento das leis e das regras que nos condicionam na nossa existência. Tá? Leis e regras criadas por quem nos criou e por quem criou tudo aquilo que vemos e que conhecemos. A nossa ignorância delas é que acaba nos levando a cometer erros e falhas. Tá? Não intencionalmente. Eu não acredito que alguém erre intencionalmente. É sempre por ignorância. E se erramos, ou se encontramos, nos defrontamos com alguém que tenha errado ou cometido erro, nós temos que apontar a essa pessoa exatamente esse caminho, né, mostrando a ela que sempre haverá uma nova chance. Tá? A coisa não para por aqui. A coisa não termina aqui. Ela tem continuidade e nessa continuidade nós vamos com certeza encontrar uma oportunidade qualquer de rever, né, esse erro e refazê-lo de uma forma correta. Né? Refazer uma situação, recriar uma situação para que possamos agir de forma correta. Ante a irritação e a crítica
procura algum fato ou alguma lição em que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo, ante a irritação e a crítica. Ele está dizendo que quando nós nos deparamos com alguém que está sendo criticado, que está sendo alvo de maledicência, né? Nós temos que procurar um fato ou lição em que a pessoa encontre alívio e consolo. Já pensou se vocês encontrassem aqui agora, de repente, o Cunha? Qual seria a reação? Acho que é o sujeito mais, ou um dos mais, odiados, caluniados, falados do país. Qual seria a nossa reação se nos deparássemos com ele? Eu soube, eu fiz parte durante algum tempo, né, do Comitê Estadual do Movimento Nacional em Defesa da Vida. E eu soube que, quando no Congresso, ele foi uma das pessoas que mais deu apoio ao movimento em defesa da vida. Acreditem se quiser, mas é verdade. Fiquei sabendo disso, ouvi isso da boca de pessoas responsáveis pelo movimento. Então, não, procura um fato ou uma lição que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo. Tudo bem, ele pode ter aprontado um monte, mas alguma coisa que nós devemos a ele e que nós podemos agradecer e devemos agradecer a ele. Pelo menos alguma coisa tem. Há algo de bom, pelo menos. Então, exatamente o que ele está colocando aqui, né? Diante da crítica, você coloca alguma coisa, procura um fato, uma lição que a pessoa reprovada encontra o alívio. Seja lá quem for, todos nós temos algo de bom. O pior bandido que está lá na cadeia, tem alguma coisa de bom dentro dele. Ninguém é 100% mal. Ninguém é 100% mal. Tá? Algo de bom ele tem. E é provável que em algum dia, na vida dele, em algum momento, ele tenha feito algo de bom. Pode ter errado muito, mas algo de bom ele fez. E nos trabalhos na casa espírita, se usa muito isso, inclusive como técnica, como tática. Né? Não sei se os trabalhadores da casa aqui presentes, né, não sei se já presenciaram, mas como técnica, tática para elevar um espírito que está em desalinho ou em desespero, etc., é buscar algo, encontrar algo de bom nele, para que ele encontre consolo. Lembrar que ele também fez algo de bom, que ele não fez só maldades, né? Mas também fez alguma coisa de bom, para que ele encontre um consolo, um alívio, e para retirá-lo daquela angústia e daquele desespero. Isso é uma forma, é uma tática, inclusive. Tá? É uma técnica, inclusive, para você levar o alívio a um espírito que está em condição de desespero, que está desesperado. Espírito desencarnado e, obviamente, que o espírito encarnado também, né? Tá certo? Não há grandes diferenças. Nós sabemos que a única diferença que existe é o corpo físico. Do espírito desencarnado para o espírito encarnado, a única diferença que tem é o físico, o corpo físico. Então, se serve de alívio para um desencarnado, com certeza também serve de alívio para um encarnado. Essa técnica pode ser usada, tanto faz para lá quanto para cá. Para o lado de lá, para um lado de cá, para um lado para o outro. Tanto faz.
auxilia os ausentes que não podem cogitar da própria defesa. O ausente que não pode cogitar da defesa. E geralmente é assim mesmo, né? Porque quando se critica na ausência, né, daquele que está sendo criticado. Ou pelas costas, como se diz, né? Daquele que está sendo criticado. E o coitado pode nem se defender, porque ele não está lá para se defender. Via de regra, a coisa funciona dessa maneira. E aí, por que nós não defendermos aquele que está ausente, né? Que está sendo criticado, às vezes injustamente, quem sabe? Né? Por que não defendermos? Geralmente não defendemos, não. A gente fica até com receio de defender. Porque como todo mundo tem essa tendência, essa avidez da crítica, né? Quando você resolve ir em defesa de alguém, muitas vezes você acaba sendo mal visto, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, nós podemos até ser mal vistos por estarmos buscando defender alguém que está sendo criticado. Olha que ponto o ser humano é capaz de chegar. A que ponto? E chega. Infelizmente chega. Infelizmente é um fato. Chega mesmo. Mas que não sejamos nós, né? Sejam os outros, mas que não sejamos nós. Nós vamos para a defesa, né? Vamos defender, apesar de tudo. Todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã te desaprovará também diante dos outros. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Uma preocupação, deveria ser uma preocupação constante nossa. É minha. Quando eu ouço alguém falando mal de outro por trás, como nós acabamos de falar aqui, o primeiro pensamento que eu tenho é esse. Se ele está falando mal do outro, para mim, por que amanhã ele não vai falar mal de mim para o outro? Se é um hábito falar mal, ele pode estar falando mal do outro, como amanhã pode estar falando mal de mim. Se é um hábito prejudicar as pessoas, ele pode prejudicar o outro hoje, amanhã ele poderá me prejudicar também. E é muito interessante estarmos observando as pessoas. É muito interessante observar o comportamento delas, né? E fazer sempre esse raciocínio. O que ele faz para o outro e pelo outro, amanhã ele poderá fazer para mim. O que ele faz de bem para o outro, ele poderá fazer de bem para mim. Mas o que ele faz de mal para o outro, ele também poderá fazer de mal para mim. Certo? Nós temos sempre que ter isso em mente. Sempre. Sempre analisando, olhando o outro e pensando sempre. Hoje ele está fazendo com o outro, amanhã ele poderá fazer comigo. Então, dependendo da criatura, sai fora. Sai fora, né? Pede distância, porque você pode ser a próxima vítima. Então é melhor ficar distante. E para finalizar, como eu disse, eu vou para o início do texto. Vou finalizar com o começo. Ele diz o seguinte: depois do amor, aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal. Tá? Aprender a sentir com amor, a fim de pensar com justiça e falar para o bem. Sentir com amor, pensar com justiça e falar para o bem. Por quê? Porque o que nós falamos, o que sai da nossa boca,
É o que está aqui dentro. É o que nós estamos carregando conosco. Certo? É o que nós somos realmente. É o que nós somos. Nós analisamos as pessoas pelo que elas dizem. Pelo que elas falam. Porque elas estão revelando o que elas são realmente. Quem elas são. Então, sentir com amor, pensar com justiça, você só vai acabar falando bem. Sentir amor, pensar justiça, você vai falar o bem. Caso contrário. Então ele fala que a expressão, depois do amor e da justiça, apareceu a expressão verbal. Então primeiro nós pensamos e sentimos, para depois verbalizar. E o homem aprendeu a falar não faz tanto tempo assim não, tá? Porque antes ele não falava, ele grunhia. Né? Ele emitia grunhidos. Ele não sabia falar. Ele foi aprendendo a articular palavras, aprendendo a dar nome às coisas, né? E aí passou a articular palavras. Isso foi um aprendizado. Mas ele já tinha sentimentos. Então, primeiro é o sentimento. Primeiro é o sentimento e depois a palavra. Então, a palavra é decorrente do sentimento. A palavra é consequência do sentimento. A palavra é consequência do que nós carregamos dentro de nós, do que nós somos. E dependendo do que nós somos, nós verbalizamos. Pensem muito bem nisso. Pensem muito bem, antes de abrir a boca para falar. Tá? Muita paz a todos. Tema bastante interessante aí, né, para nós refletirmos realmente. Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta em relação ao tema, e fiquem à vontade. Boa noite. Primeiro agradecer pela palestra, né? A gente se vê desde a viagem, né, lá para Triângulo Mineiro. Mas eu vou falar uma opinião minha. O Paulo, eu tento. Primeiro, quando começam a falar para os outros pelas costas, eu já nem fico. Tá? Faz muito eu posso bem. despertar o meu julgamento sobre o outro. Sendo que eu posso ter feito coisas muito piores do que outro. Então eu não me vejo no direito de ficar falando, né? E você no começo da palestra me fez lembrar aquela historinha dos dois lobos, né? Que uma menininha perguntou pro avô, pro índio, qual lobo era mais forte, o lobo do bem ou o lobo do mal, né? Aí acho que era um índio, se não me engano a história, o índio falou, é aquele que você alimentar mais, né? Exato. Veio muito forte essa história em minha cabeça. Então é isso, agradecer mais uma vez, só fez uma colocação. Eu tento, o Paulo, tenta não ficar falando pelas costas, porque eu sei que eu posso ter feito coisas muito piores e é só o meu julgamento, é alimentar o meu julgamento. Não sou eu que tenho que julgar os outros. Eu acho que eu tenho que, talvez, ajudar, né, levantar a mão. Foi isso que a vida me ensinou, a ajudar as pessoas em vez de ficar falando pelas costas. Muito bem lembrado essa história do lobo, tá? Muito bem lembrado. Realmente nós carregamos os dois lobos dentro de nós, tá? E temos que alimentá-los, né? Um ou outro, mais ou menos. Um ou mais ou menos o outro, né? Isso realmente depende de nós. E eu acho que tem muito a ver com o que nós dissemos aqui hoje, tá? Quando nós falamos que a palavra revela o que você carrega dentro de si, o que você é realmente, tá? E tem muito a ver com a história do lobo, realmente. Qual deles você está alimentando? Mais? Gostaria de fazer uma colocação? Nós habitamos um mundo de expiação e provas, né? E evolução. Né?
milhares de mundos e muito diferentes uns dos outros, né? Então, nós estamos num estágio ainda bem atrasado perante a pluralidade desses mundos, né? Da doutrina. Sim. Estamos bem atrasados, né? Estamos evoluindo, né? Um dia, talvez, né, depois de milhares de anos, a gente possa ir para um outro lugar, né? Seria o tal paraíso, né? Mais ou menos isso que eu queria falar. Correto. E a evolução é lei, né? Não podemos esquecer que a evolução é lei. Queiramos ou não, nós vamos evoluir. De uma maneira ou de outra, nós temos que evoluir. A evolução é lei. Por enquanto, nós estamos nesse estágio aqui. Mas um dia a gente vai chegar lá em cima, lá no último. Vai demorar um bocadinho, mas a gente chega. Por isso que há tanta maldade aqui no nosso planeta. Nós estamos num estágio inferior ainda. Exato, exato. Mas estamos aprendendo. A doutrina explica direito. Mas estamos aqui para aprender. Coisa lógica. É lógico. Sim. O espiritismo é essencialmente lógico. Tem toda a lógica e toda a razão. Eu queria também só comentar sobre a importância de vigiarmos, né, Semi, os nossos pensamentos, né, porque, igual você falou, né, tudo que nós falamos antes passa pela nossa mente, né, e igual Jesus, né, hoje nós ficamos até naquela dúvida, né, orar e vigiar e orar, né, mas, né, a importância, né, de nós vigiarmos pensamentos, né, justamente para isso, né, porque às vezes num descuido, né, num descuido ali da gente estar invigilante, a gente acabamos fazendo, igual você falou, às vezes um comentário, né, e às vezes quando percebeu já falou, e aí é igual aquele ditado que eles falam que palavra não volta mais, alguma coisa assim, né? Exato, exatamente. E pensamento e sentimento estão intimamente ligados. Tá? Se um é bom, o outro vai ser bom. Se um é ruim, o outro vai ser ruim. Tem mais? Boa noite, parabéns pela palestra. No capítulo das acusações, não é? Está me ouvindo? Pouquinho, mas está dando para ouvir. A parte das acusações que algumas pessoas podem fazer, umas contra outras, né? Existem as acusações negativas e as acusações positivas. Eu citaria como positiva Émile Zola, no caso Dreyfus, capitão Dreyfus, preso na Ilha do Diabo, contra o governo da França. Essa foi uma acusação extremamente positiva. Caso Dreyfus. Não é? E quando a pessoa aponta o dedo para uma pessoa, para outra pessoa, no sentido negativo, ela nunca deve se esquecer que ela está apontando um dedo para a pessoa, um para Deus e três para ela. Obrigado. Exatamente. Exatamente, foi o que eu disse também. Tá? Não devemos falar mal do próximo. Tá? Mas isso não nos impede também, isso me lembrou agora, muito bem, não nos impede também de, quando necessário, se necessário, dependendo da situação, do caso, chamarmos a atenção da pessoa quando ela estiver cometendo algum erro. Só que isso tem que ser feito de uma forma correta. Né? E nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Infelizmente eu não me lembro para dizer exatamente onde está essa passagem, mas eu sei que ela está lá, né? Tratando exatamente disso, né? Que nós devemos sim chamar a atenção para o erro, para a falha, mas chamar a atenção depende da intenção que você vai chamar a atenção. Né?
Sim. Sim. Sim, exatamente. Nós temos que apontar o erro, sim. Agora, eu digo o seguinte, depende da intenção, tá? Você aponta o erro para evitar que, inclusive é o que está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, para evitar que outros caiam no erro ou para evitar que continuem no mesmo erro, tá? Você tem que apontar, sim, mas sempre com a boa intenção, nunca com a má. Obrigado, Semi. Eu é que agradeço. Volte sempre. Vamos, nesse momento, às nossas vibrações. Vamos doar, pois sabemos que é dando que recebemos. Estamos aqui hoje reunidos em busca do conhecimento, porque dentro de cada um de nós já existe uma pequena luz, e que possamos nesse momento emitirmos o melhor de nós, o nosso melhor sentimento, o nosso melhor pensamento, envolvendo com todo o nosso amor todos aqueles nossos irmãos que se encontram provisoriamente em situação de rua, todos aqueles companheiros que perambulam pelas ruas da nossa cidade, sem um local onde possam descansar, onde possam repousar, todos aqueles irmãos queridos que encontramos todos os dias, muitas vezes, dormindo pelas calçadas, que a luz de Jesus possa iluminá-los, que todos esses companheiros possam ter um momento de reflexão e que possam ter dentro de si a força necessária para que consigam buscar ajuda e saírem da situação provisória que se encontram. E que possamos também nessa noite envolver com muita luz, com muito amor, todos os nossos companheiros que se encontram na direção da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que esses irmãos queridos possam despertar para a responsabilidade assumida, muitas vezes antes mesmo de reencarnarem, e que consigam assim darem o seu melhor junto a todos aqueles pelos quais se encontram responsáveis. E assim, agradecidos a Jesus, o governador do nosso querido planeta, agradecidos a Deus, nosso Pai de amor, agradecidos ao plano maior, que aqui se faz presente, nós vamos encerrando a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja, e graças a Deus. Agora nós vamos aos passes. Primeiro passo magnético, em seguida